A análise fundamentalista, ela vê o mercado a longo prazo. Ele é um planejamento a longo prazo. Nada impede também de ter alguns tipos de análises fundamentalistas, como as notícias, por exemplo, que podem definir o mercado no curto prazo. Mas sempre que se estuda a análise fundamentalista de um ativo, no nosso caso os ativos agrícolas, as commodities, boi, milho, soja, ela visa um estudo a longo prazo, né? Trabalha junto com a análise técnica. Ela deve andar de mãos dadas com a análise técnica. Não adianta ter uma boa análise fundamentalista e ter uma má análise técnica, ou vice-versa. Ter uma excelente análise técnica e não ter conhecimento dos fundamentos do mercado e das commodities. Então é preciso entender como que funciona o comportamento dessas commodities de forma fundamentalista. Ela é a observação de dados para prever preço e tendências, né? Ninguém tem bola de cristal para prever as coisas, porém, as commodities agrícolas, elas seguem certas tendências, né? E através da sazonalidade, diversos outros fatores que de alguma forma já nos dá uma previsibilidade do que pode ocorrer, né? Já no day trade, ela não é muito relevante, né? No day trade, quando você compra e vende no mesmo dia, a análise fundamentalista dificilmente vai te dar um bom resultado, ela vai te dar resultados mais a longo prazo. Então você estuda o mercado, estuda os fundamentos das commodities, para aí posteriormente fazer o estudo gráfico, o estudo técnico, né? E aí sim começar a operar. Nas commodities agrícolas, temos os pregões observando os gráficos no momento da operação, né? E aí é suficiente para determinar compra e venda de um ativo, né? É relevante, porém, ter conhecimento do andamento do mercado futuro para saber quando continuar investindo nesse ativo, né? Ou seja, uma boa análise gráfica, técnica, ela também tem que levar em conta algumas considerações fundamentalistas do ativo, né? Como, por exemplo, a queda da Bolsa de Chicago. Ela tem sérias influências aqui na nossa Bolsa brasileira e ela pode ser usada como um indicador para balizar os preços das commodities aqui no Brasil. Qual que é a diferença da análise fundamentalista e a análise técnica? Então vamos lá. A análise fundamentalista avalia balanço patrimonial, fluxo de caixa, resultados e conjuntura econômica. Esses primeiros, as primeiras informações aqui, elas são mais voltadas a ações de empresa, né? Então, você saber como que está o balanço patrimonial daquela empresa, né? Como que estão os resultados daquela empresa, os índices econômicos daquela empresa, faz grande diferença no comportamento dos preços aí, para você entender os comportamentos do preço. Para commodities agrícolas é mais importante essa segunda parte aqui, que é a conjuntura econômica, né? Já a análise técnica, ela avalia o gráfico do ativo. Enquanto aqui na análise fundamentalista nós estamos analisando informações, notícias, índices econômicos da empresa, aqui a gente está analisando gráficos, figuras e comportamento gráfico. Tá? O horizonte de investimento de longo prazo na análise fundamentalista. Então, não se faz uma análise fundamentalista para tentar entender o comportamento do mercado a curto prazo. Então, você se prepara, faz um estudo dos dados, das commodities, para depois já esperar que aquele comportamento aconteça no futuro. A análise técnica já é o horizonte de curto prazo, né? Então você faz a análise técnica do gráfico, você já tem a previsibilidade aí das semanas, dias ou até minutos, né? Se falando de day trade. Então veja que elas vão se casando, uma complementa a outra, né?
Na análise fundamentalista, precisa aguardar períodos, meses para liberação de resultados e assim fazer análise. Então, tem alguns dados que a gente vai ver, por exemplo, do USDA ou do próprio CPEA, né, que são informações que são divulgadas depois de um estudo e leva alguns dias ou meses para essas informações sair. Elas não saem constantemente, né? Já a análise técnica, por meio de gráficos, a gente está fazendo a análise em tempo real, ver qual indicador que a gente pode utilizar, ver qual a figura gráfica que está se formando e assim por diante, né? Então, ela é em tempo real a fim de tomar decisões de compra e venda. A análise fundamentalista, ela é bastante utilizada para quem tem o perfil de investidor conservador ou moderado, né? É aquela pessoa que compra o ativo confiando nas informações da empresa ou da commodity, né? Então ele sabe através de notícias, informações, como que vai ser o comportamento de preço daquele ativo a longo prazo. Já a análise técnica, ela é mais utilizada para quem tem o perfil mais arrojado, né? Para o day trader ou para quem faz as trades de curto prazo. Então, a análise técnica para curto prazo é mais eficiente. Na análise fundamentalista, compra ações para formar patrimônio no longo prazo, né? Então você analisou, por exemplo, se tratando de ações de empresa, você faz a análise fundamentalista, estuda como estão os indicadores econômicos daquela empresa, né, com o balanço patrimonial, os resultados dela nos últimos anos ou últimos meses. Então você já tem uma certa segurança para prever que aquela empresa não vai cair no curto prazo, né? Já na análise técnica, né, você compra para vender a um preço maior no curto prazo ou vice-versa, né? Se você opera vendido, você prevê lá no gráfico que aquilo vai gerar uma grande queda, aí você também faz operações a curto prazo. Então essa é a diferença de análise fundamentalista e análise técnica.